Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 831, Bonefis Bioquímico. Isto não está certo. Ansem viu o peixe flutuando de barriga para cima, mas notou algo errado. Se ele tivesse matado o corruptor transparente, deveria ter recebido um anúncio, mas não houve nenhum. Aquele peixe transparente está fingindo sua morte. Ansem observou atentamente e viu o parafuso de aços e ainda descansando embutido no corpo do peixe. Ele não acreditava que tivesse sobrevivido. Se ele estava de fato fingindo sua morte, no entanto, quão poderoso ou inteligente deve ter sido o peixe? Ansem avançou lentamente em direção à piscina e, desta vez, a raposa prateada não o impediu. Ele convocou seu Flaming Hack Spike e começou a tentar recuperar o peixe da água. Embora o peixe realmente tivesse morrido, o parafuso provou ser muito pesado e fez o peixe afundar. Como resultado, seria uma tentativa meticulosa tentar pescar o peixe. Ansem colocou a ponta do Flaming Hack Spike na água, o que o fez borbulhar e produzir vapor pesado como água sobre carvão. O Hack Spike era uma coisa poderosa, mas a arma parecia corroer e derreter em sua extremidade submersa. Rapidamente, Ansem devolveu a arma. Felizmente, ele só colocou o Flaming Hack Spike em cerca de 10 centímetros. Se Ansem tivesse colocado mais fundo, ele tinha certeza de que toda a arma teria sido destruída. O que é isso? O Flaming Hack Spike certamente não pode ser mais fraco do que o parafuso de aço Z, então por que o parafuso está bem e este pedaço de metal envolto em fogo não está? O líquido na piscina tem um efeito adverso quando entrar em contato com as almas das bestas? Ansem então convocou uma arma de sangue sagrado para experimentá-la e, ao tocar na água, foi imediatamente destruída. Quando ele cutucou a água com outro parafuso de aço Z, estava tudo bem. Ele corroeu ligeiramente, mas muito lentamente. As mudanças foram granulares em comparação com o que aconteceu com a alma da besta descartável de Ansem. Água estranha. Ansem tinha muita surpresa em seu coração, mas teve uma ideia. Ansem tirou seu parafuso de aço Z e amarrou uma corda nele. Ele ia atirar no peixe morto e recuperar o peixe e a flecha puxando a corda. Ele só precisava puxá-lo uma vez. Mesmo que a corda arrebentasse, ele conseguiria pegar o peixe antes que ele derretesse. Mas quando Ansem disparou o parafuso, o peixe pareceu se mover mais uma vez. Ele torceu o corpo e evitou o raio. O parafuso de aço Z no corpo da criatura estava começando a parecer terrivelmente corroído neste ponto e, quando o peixe se moveu, o parafuso se partiu em dois e quebrou completamente. Foi sacudido do corpo do peixe e afundou no fundo da piscina para sofrer uma morte corrosiva. O peixe transparente nadou em alguns círculos e o ferimento da flecha imediatamente cicatrizou. Nem mesmo uma cicatriz permaneceu. Realmente não estava morto. Este peixinho é bem forte. Embora Ansem tivesse mais parafusos de aço Z, ele não queria correr o risco de perdê-los para os peixes problemáticos. O peixe tinha visto o que o raio podia fazer e agora nadava freneticamente. Ele se recusou a ficar no mesmo lugar, como quando foi atingido. Ele nadou tão rápido que Ansem não poderia atingi-lo, mesmo que quisesse. Ansem adivinhou que o peixe não fez muito barulho da última vez porque acreditava que qualquer flecha ou dardo que atingisse a água seria inútil, daí porque não se preocupou em se esquivar. Agora, ele sabia que poderia ser ferido, então não estava disposto a ficar parado. A raposa prateada inclinou a cabeça e olhou para Ansem. Seus olhos se estreitaram como se estivesse zombando com o humor das tentativas fracassadas de Ansem. Isso fez o mestre confuso corar. Se eu soubesse que as coisas iriam acabar assim, teria usado a corda com o primeiro parafuso. Ansem circulou a piscina, incapaz de encontrar uma solução para lidar com os peixes. Ansem reconheceu que o peixe era algo especial, se não fosse,
a raposa prateada não estaria se comportando do jeito que estava. Mas se não houvesse nada que pudessem fazer para lidar com os peixes, seus esforços até agora seriam totalmente em vão. Ansem pensou em encher a piscina com pedras e drená-la dessa maneira, mas quando ele caiu em uma pedra, o peixe balançou o rabo e rebateu a pedra como uma bola de beisebol. Também houve um grande respingo, que quase encharcou Ansem. Felizmente, ele foi rápido em reagir e se esquivar. Deus sabia o que teria acontecido se ele não tivesse saído do caminho. F***C. Não acredito que não possa te matar. Ansem convocou Moment Queen e a consultou, curioso para ver se ela poderia encontrar uma solução para sua provação. Depois que Moment Queen foi convocada e recebeu uma descrição do problema, ela olhou para o peixe e seu rosto frio caiu em choque. O que é? Ansem perguntou, percebendo sua reação. Moment Queen não respondeu imediatamente e parecia estar tentando se lembrar de algo. Ela olhou para o peixe na piscina novamente e disse: quando eu estava no santuário do terceiro deus, em um dos abrigos do rei, ele tinha um peixe. Ansem notou que ela abandonou imediatamente a história que havia começado, mas sua curiosidade foi despertada. Ele não estava muito interessado no peixe, mas mais nela. Moment Queen uma vez disse a ele que ela tinha estado no santuário do terceiro deus e tinha matado o filho de um rei. Agora, ela estava contando a ele que tinha visto um peixe em um dos abrigos do rei. Se ela subisse de nível normalmente, como ela teria recebido tal oportunidade? E como ela foi deixada viva depois de matar o filho de um rei? Simplesmente ser enviado de volta ao santuário do segundo deus parecia uma punição bastante inofensiva. Esta mulher é um enigma. Moment Queen não sabia o que Ansem estava pensando, mas decidiu continuar seu diálogo. Ela disse: o peixe tinha 1 metro de comprimento e era transparente. Embora fosse um peixe, não era uma criatura. Na verdade, era um espírito da água. Ele tinha a capacidade de transformá-lo em um esqueleto ambulante. No entanto, contanto que você não estivesse morto, comer um desses peixes o consertaria. Para cima. Depois de uma pausa, Moment Queen continuou dizendo: mas bonés da terceira vida só vive em suas poças de ossos. A poça de ossos pode derreter tudo, e uma mera gota d'água pode transformar uma criatura viva inteira em ossos ambulantes. Se uma alma de fera tocasse isso, desapareceria em um instante. Nada pode sobreviver ao seu toque. Então, você quer me dizer que isso é um bonepol? E esse peixe é o bonés da terceira vida? Ansem perguntou, muito surpreso com suas revelações. Certamente parece, mas as poças de ossos genuínas são muito mais fortes do que isso. Sem preparação física, tudo o que seria necessário seria o vapor de tal poça para nos transformar em um par de esqueletos. Moment Queen olhou para o peixe mais uma vez e continuou a dizer: além disso, este peixe não se parece com o verdadeiro bonés da terceira vida. A força vital não é pura, ao contrário do que eu conhecia. Capítulo 832 Hora de brilhar da pequena fada. Este é o bonepol e o bonés da terceira vida? Ansem perguntou com uma careta. Eu não sei. Se não for, deve ser bastante semelhante. Talvez seja uma subespécie? Momento rainha disse. Então, como posso tirar o peixe de lá? Ansem ainda estava extremamente concentrado em sua recuperação. Mesmo que a criatura na piscina não fosse o bonés da terceira vida de que ela havia falado, tinha que ser algo bom. E se ele confirmasse sua identidade, não teria escolha a não ser tirá-lo da piscina e matá-lo. Seria um empreendimento educacional. Eu não aprendi uma maneira de capturar um bonés da terceira vida, e semelhante aos seus problemas, todos decorrem da dificuldade representada pela piscina de ossos que ele habita. Momento Queen balançou a cabeça. Havia um tesouro na frente de Ansem, mas no momento era inatingível. Era como uma coceira terrível. Mas assim que Ansem franziu a testa em contemplação, seu bolso vibrou. Então, a concha de vieira se retirou magicamente do bolso e voou perto da piscina.
A fada saiu da concha, estendeu sua mão delicada para Moment Queen e mexeu o dedo indicador para a esquerda e para a direita. Era como se ela estivesse dizendo: "Você está errado." Ela estava visivelmente chateada com a afirmação de Moment Queen de que ninguém poderia entrar na água. Ela voou perto da piscina e cuspiu ar gelado na superfície da água. A água da piscina começou a congelar relativamente rápido. A fada manteve a pressão gelada e continuou a soprar o ar gelado até que toda a piscina fosse um bloco de gelo. E à medida que a água congelava cada vez mais, os peixes entravam em pânico. Mas sendo incapaz de sair da piscina, não havia nada que pudesse fazer. À medida que a água se tornava gelo, os movimentos do peixe tornavam-se cada vez mais lentos. Quando tudo virou gelo, o peixe ficou preso lá dentro, imóvel. Com um rosto arrogante e turbulento, a fada se virou para olhar para Ansem. Então, ela se virou e socou o gelo com o punho. Ele quebrou. Quando fragmentos de gelo se espalharam no ar e no chão ao redor deles, o peixe foi lançado voando. Com grande velocidade, a fada conseguiu pegar o peixe com suas mãozinhas. Com o prêmio que Ansem buscava, ela voou e fez círculos ao redor dele. Isso encantou Ansem, ao observar o peixe que a pequena fada havia obtido para ele, notou como ele parecia limpo. Não havia uma única partícula de sujeira nem um único defeito menor nele, e como se fosse um picolé tentador para um dia quente de verão, Ansem agarrou ansiosamente. Bem, a pequena fada finalmente fez algo de valor. Parece que o tempo e as despesas que gastei tratando de você finalmente valeram a pena. Ansem, recebendo o peixe, fez questão de elogiar a pequena fada em seu típico jeito impassível. A pequena fada estava um pouco cheia de si depois disso, então ela foi sentar no topo da cabeça de Ansem. E quando ela se acalmou, ela mostrou a língua para Moment Queen zombando de sua incapacidade de fornecer a ajuda que a fada acabou de ter. Você quer isso? Ansem colocou o peixe gelado na frente da raposa prateada. Ele assentiu e engoliu o peixe às pressas. Após seu consumo, Ansem notou imediatamente que o pelo da raposa prateada se transformou em cristal. Foi o bastante atraente. Seu pelo cristalizado caiu no chão como se fosse trocado, e novos pelos tomaram seu lugar. O fato de um peixe tão pequeno poder proporcionar mudanças tão grandes à raposa prateada surpreendeu Ansem. Mas então Ansem de repente pensou em algo. Embora a raposa prateada estivesse alinhada com o elemento trovão, ela possuía a habilidade de curar as feridas dos outros. Com suas lambidas médicas, suas habilidades de cura provaram ser úteis para Ansem em várias ocasiões. Mas ele não confiava tanto na raposa prateada, desde que o próprio Ansem aprendeu a curar por meio de uma simulação do fluxo de energia do rinoceronte sagrado. Depois de atirar com o raio, Ansem percebeu que o peixinho havia conseguido se curar rapidamente. Provavelmente possuía capacidades de cura, o que atraiu tanto a raposa prateada. Depois que a raposa prateada terminou de evoluir, ela pulou nos braços de Ansem. Ele esfregou a cabeça contra o peito de Ansem e parecia em êxtase. Ansem acariciou a cabeça da raposa prateada, imaginando por que uma criatura com o poder do trovão também poderia curar. Foi uma combinação única para a raposa prateada. Eu me pergunto de onde veio Little Silver. Quando o encontrei, era apenas um ovo que descobri em um vale conhecido por cobras. Não há realmente nenhuma pista que eu possa seguir. Ansem não levou seus pensamentos além disso. No final das contas, ele decidiu, não importava de onde vinha. Mas nos últimos tempos, uma certa sensação desconfortável começou a incomodá-lo. Ele temia que, apesar de sua conexão com a raposa prateada, fosse apenas uma criatura. Se quisesse entrar no santuário do terceiro deus ao lado de Ansem, precisaria de uma espécie de avanço. E mesmo que pudesse ascender ao santuário do terceiro deus, não havia garantia de que acabariam juntos no mesmo abrigo. Espero que nossa distância não seja muito grande. Ansem só podia esperar. Luwin passou muito tempo procurando por Ansem, mas ainda não conseguiu descobrir seu paradeiro. Ele havia, no entanto,
sido informado de sua recente aparição em um abrigo humano. Indo lá investigar, ainda não conseguiu localizá-lo. Depois disso, tudo o que ele podia fazer era esperar que outra trilha aparecesse. Ele estava muito curioso sobre Ansem, pensando que o Sutra do Céu falsificado era a arte persiana mais forte que existia. E ele não entendia por que Ansem, apesar de compartilhar o sangue da família, se recusava a aprender. Às vezes, Lu Yin desejava ser da verdadeira linhagem da família Lu, inflexível na crença de sua incapacidade de falhar com Lu Waitan. Era realmente uma pena que ele não fosse da linhagem Lu. Ele era inicialmente um parente distante, mas foi adotado por Lu Waitan e mais tarde ensinou a habilidade. Eu preciso fazer Ansem entender o que ele está perdendo, por não aprender o Sutra do Céu falsificado, Lu Yin pensou consigo mesmo. Enquanto Lu Yin pensava nisso, de repente ele viu um homem passar pelo portão. A figura tinha um corpo alto e forte. A pessoa tinha um rosto jovem, com a pele pálida e um pouco rosada. Era o tipo de rosto que deixaria qualquer mulher com ciúmes. No ombro do homem descansava uma raposa prateada de aparência preguiçosa, e um leão parecido com um elefante trotava atrás deles. Suas costas estavam carregadas de coisas. Ansem! Os olhos de Lu Yin brilharam intensamente, nunca tendo visto Ansem pessoalmente antes. Tudo o que ele tinha visto eram fotos e vídeos do homem. Ele acreditava que conhecia a aparência de Ansem melhor do que a sua. Sem hesitar, Lu Yin se aproximou dele. Ele veio com um propósito, que era educar Ansem sobre o quão poderoso o Sutra do Céu falsificado realmente era como uma habilidade. Ansem, vendo Lu Yin se aproximar, pareceu surpreso. Ele o reconheceu de seu encontro anterior, quando Ansem assumiu sua persona dólar. O que é? Ansem olhou para Lu Yin, que estava parado na frente dele. Você é Ansem? Lu Yin não gostava muito de problemas e também não gostava de rodeios. Ele não ia perder mais tempo, então tudo o que ele queria fazer depois de obter a confirmação de sua identidade era revelar imediatamente o poder do Sutra do Céu falsificado. Sem dizer outra palavra, Lu Yin jogou sua mão para frente em uma tentativa de cortar Ansem. Um poder invisível voou em sua direção, como se fosse seu destino prejudicá-lo. Capítulo 833 Quebrando o Céu falsificado com uma única mão. Ansem imediatamente ativou sua aura Dongguan. Os poderes invisíveis que ele antes não conseguia rastrear agora podiam ser bloqueados e seguidos. Estendendo a mão, ele trouxe consigo o poder do trovão. Ele balançou o punho para frente, mas não parecia se conectar com o ataque de Lu Yin. Pang! Um raio estalou no ar quando uma força invisível se estilhaçou como vidro, desaparecendo diante dos olhos de Ansem. As pupilas de Lu Yin ficaram menores, tendo testemunhado seu poder falsificado ser bloqueado. Ele não tinha imaginado que tal coisa fosse possível. Sem chance! Lu Yin não podia aceitar isso, incapaz de acreditar que os poderes do Sutra do Céu falsificado pudessem ser evitados. Sem alívio, ele se moveu para atacar Ansem novamente. Mas com um lance casual de seu punho, Ansem quebrou a próxima força invisível que cobiçava seu sangue. Os olhos de Lu Yin estavam injetados quando ele atacou Ansem loucamente com toda a sua força e ferocidade. Foi tudo em vão, no entanto, pois Ansem quebrou sem esforço todas as forças invisíveis que foram lançadas contra ele. Quando tudo foi dito e feito, ele não havia sofrido um único arranhão. Ele havia repetidamente feito uso do ataque mais poderoso do Falsified Sky Sutra, e não havia atingido Ansem independentemente de quantas vezes ele o lançasse, ele não conseguia nem bagunçar as roupas de seu alvo. Lu Yin pensou que Ansem deveria prever o futuro, sendo capaz de prever quando, como e de onde viriam seus ataques. Ele acreditava que todas as oportunidades que ele pudesse tentar aproveitar seriam inúteis por terem sido previstas por Ansem, que tinha o poder de controlar tudo. Impossível, impossível! Ansem estava apenas bloqueando seus ataques, nem mesmo revidando. Mas Lu Yin começou a cambalear para trás, murmurando estranhamente como se tivesse acabado de ver um fantasma.
Sua fé estava desmoronando, incapaz de acreditar que alguém do mesmo nível pudesse bloquear seu poder do céu falsificado. Ele nunca havia considerado que tal coisa poderia ser possível. No coração de Lu Yin, o Sutra do Céu Falsificado era a arte pergenômica mais poderosa que existia e, com ela ao seu lado, nada poderia detê-lo. Mas a maneira como Lu Yin percebia o mundo estava fora de sintonia, seguindo o que ele acabará de experimentar. O poder Falsified Sky foi bloqueado, inútil contra seu inimigo. Você é da família Lu? Ansem perguntou, olhando para ele. Lu Yin queria responder, mas naquele momento ele se viu incapaz. De repente, ele foi dominado pela vergonha, uma vergonha decorrente de sua associação com a família Lu. Bem, volte. Eu não sou da família Lu. Depois que Ansem disse isso, ele acenou para Golden Graveler e passou pelo homem que agora estava em frangalhos. A boca de Lu Yin continuou a tremer, mas ainda estava com a ausência de palavras. Ele voltou para o teletransportador, aparentemente atordoado. Lu Yin, de volta à aliança, mal podia esperar para ver Lu Aitan. Ele iria contar a ele tudo o que havia acontecido com Ansem, e também esperava que Lu Aitan pudesse falar algumas palavras para renovar sua fé no Sutra do Céu Falsificado. Lu Yin, o que você tem feito recentemente? Você tem estado ocupado, ao que parece. Lu Li viu Lu Yin vagando por aí, distraído. Ela nunca o tinha visto em tal estado, então não pôde deixar de conversar com ele. Eu vi Ansem, disse Lu Yin. E o que aconteceu? Os olhos de Lu Li de repente brilharam, ansiosos para ouvir o resultado. Ela testemunhou a luta com Yu Qian, compreendendo sua força, reconheceu que Lu Yin poderia não ter sido capaz de vencê-lo. Mas ela também sabia que Lu Yin poderia atacar Ansem com os poderes do céu falsificado. Bastaria um golpe do poder de seu sutra. Lu Yin tinha uma expressão complicada e, quando finalmente reuniu coragem para falar novamente, murmurou as palavras, eu falhei. O que quer dizer com você falhou? Lu Li franziu a testa. Se Lu Yin perdesse para Ansem, isso não a surpreenderia completamente. Mas ela não tinha certeza do que ele quis dizer ao dizer que falhou. Eu o ataquei 123 vezes com os poderes do céu falsificado. Ele bloqueou cada ataque, nem mesmo permitindo que eu roçasse sua roupa. Os olhos de Lu Yin geralmente eram muito claros, mas agora estavam nublados e turvos de confusão. Seu mundo foi abalado pelo que aconteceu entre ele e Ansem. O que? Como assim? O corpo de Lu Li tremeu com o que ela ouviu. Olhando para Lu Yin, seus olhos afundaram. Ela parecia ainda menos capaz de acreditar e aceitar o que acabará de acontecer. Eu realmente não acertei. Os lábios de Lu Yin tremeram ao perceber que a fé que ele havia estabelecido nos últimos 20 anos havia sido totalmente esmagada. Lu Li apenas ficou lá em silêncio, olhando para Lu Yin. Ela sabia que ele não era do tipo que mente ou embeleza uma história. E reconhecer isso, ouvir os resultados de sua luta com Ansem fez seu estômago revirar. Lu Li tentou mover os lábios, mas não conseguiu fazê-los produzir palavras. Sua mente estava em total desordem, e ela ficou em silêncio com os olhos sombrios fixos no pânico de Lu Yin. Ele, realmente bloqueou. Muito tempo depois, Lu Li finalmente conseguiu falar. Esta frase simples foi embalada com uma variedade de emoções diferentes. O rosto de Lu Yin ficou amargo quando ele acenou com a cabeça para confirmar o que ela perguntou. Entre, e me diga como ele conseguiu bloquear o poder Falsified Sky. A voz de Lu Aitan veio do outro lado do pátio, ele tinha ouvido a conversa deles. O rosto de Lu Aitan parecia sério. Ele sabia que Lu Yin perderia, mas nunca esperou que Ansem fosse capaz de bloquear todos os seus ataques. Lu Yin aceitou e entrou no quintal, local que só visitaria após receber autorização formal. O mesmo se aplica a Lu Li, mas ela estava ansiosa para ouvir o que exatamente havia acontecido, então ela rapidamente o seguiu. Dê-me uma descrição detalhada do que aconteceu quando você lutou.
Não pule um único detalhe, não importa o quão pequeno, Lu Waitan disse a ele. Lu Yin fez exatamente isso, explicando a Lu Waitan tudo o que aconteceu desde o momento em que ele pôs os olhos em Ansem. Lu Waitan franziu as sobrancelhas extremamente apertadas, enquanto a boca de Lu Li estava aberta. Ela parecia ter acabado de ouvir uma grande lenda. Ansem havia bloqueado casualmente cada um dos 123 ataques de Lu Yin. Para Lu Li, que acreditava que a habilidade era invisível e impossível de rastrear, o que ela ouvia não passava de uma história fantasiosa que não tinha um vislumbre de verdade ou credibilidade. Depois que Lu Yin terminou sua descrição, Lu Waitan ficou em silêncio. Perder com o Sutra do Céu falsificado era uma possibilidade boa e aceitável, mas ter os ataques da habilidade bloqueados era inédito. Não apenas Lu Li e Lu Yin não acreditaram, mas Lu Waitan também não. Lu Waitan parecia preocupado, desejando ter visto como Ansem havia conseguido bloquear os poderes do céu falsificado. O que o pequeno Lan ensinou àquele menino? Lu Waitan pensou que tudo isso era obra de Lu Lan. Ele não tinha e não cogitaria a possibilidade de que não tivesse nada a ver com ela. Ansem não considerou o impacto que seu bloqueio teria na família. Mas depois que a luta acabou, ele ficou mais do que satisfeito com seu sucesso. Isso significava que sua prática vigorosa não havia sido desperdiçada. Foi um tempo bem gasto. Capítulo 834 – Batalha de Mascotes. De volta à Aliança, Ansem fez planos para ir à esquina e ver se alguém havia encontrado alguma supercriatura que seria viável para ele lutar. Com esta informação, ele poderia retornar ao santuário e matá-los. Se ele continuasse fazendo isso, ele acreditava que maximizaria seus pontos de Super Geno em pouco tempo. Mas antes de concluir sua pesquisa, ele recebeu uma mensagem de Fu Pinkin, que não via há muito tempo. Ela queria o conselho de Ansem para escolher uma alma animal na comunidade virtual. Ansem ainda tinha tempo e estaria livre naquela noite, de qualquer maneira. Então, ele disse a ela para esperá-lo na comunidade virtual. Ele então se conectou a Skinner. As almas das feras não podiam ser negociadas na aliança, mas podiam ser usadas. Um vendedor poderia tirar fotos deles e vendê-los na comunidade virtual. Se o comprador e o vendedor estivessem no mesmo abrigo, ou pelo menos próximos, eles poderiam dar uma olhada nas almas das feras na aliança antes de entrar em contato para estabelecer o comércio. Pequeno Júnior, você é um grande herói agora. Tem sido difícil entrar em contato com você. Fu Pinkin brincou com Ansem enquanto o cumprimentava na comunidade virtual. Ansem riu e respondeu, sim. Se você precisar me ver novamente depois de hoje, terá que começar a reservar passagens. O quê? Você é a última e maior exibição do zoológico? Fu Pinkin revirou os olhos. Ei, eu sou um tipo mais raro do que qualquer animal que você possa encontrar em um zoológico. Ansem riu e perguntou, então, que alma animal você quer comprar hoje? Não tenho nada em particular em mente. Só estou vindo para ver se há alguma alma besta de sangue sagrado digna de investimento. Fu Pinkin agarrou o braço de Ansem e continuou em frente para a zona comercial. Claro. Ansem deu um sinal de positivo para ela, apreciando a maneira como Fu Pinkin fazia parecer que ela estava indo ao supermercado comprar mantimentos. Fu Pinkin suspirou em resposta, no entanto. Ela disse, não estou comprando para mim, estou comprando para minha equipe. Estou encarregada de comprar as almas das feras, não de usá-las. Se eu puder experimentar como é gastar muito dinheiro, sem realmente me custar um centavo, isso é ótimo. Este é o melhor trabalho de todos. Você pode me contratar para esta tarefa sempre que quiser, Ansem alegremente disse a ela. Não estamos contratando, desculpe. Só precisava de um assistente para me acompanhar. Fu Pinkin sorriu e então puxou Ansem até a loja de comércio. Lá, detalhes de uma variedade de almas de bestas estavam em exibição. Fu Pinkin procurou por almas de bestas de sangue sagrado e clicou para obter mais informações.
Ela recebeu uma quantidade insondável de dados e imagens que os acompanhavam. Wang Fupingqin estava em um enorme abrigo humano, e muitas pessoas estavam vendendo almas de feras perto dela. Ela clicou em muitas almas de animais diferentes, e a cada vez que o fazia, pedia a opinião de Ansem. No geral, faltavam as informações que ele forneceu e Wang Fupingqin parecia estar bem o suficiente para não precisar dele por perto. Depois de navegar na zona comercial, ela de repente perguntou a Ansem: "Você está interessado em uma luta de animais de estimação? É por isso que você me convidou para sair?" Ansem sorriu e perguntou: "Pequeno Júnior, os homens precisam fingir que são burros para fazer as mulheres felizes", disse Wang Fupingqin em tom de brincadeira, mas foi uma admissão verdadeira para ela. "Já passei da idade em que preciso agradar as mulheres." Ansem deixou cair os ombros. "Nesse caso, você está terrivelmente errado. Os homens devem se esforçar para agradar as mulheres durante toda a vida", rebateu Wang Fupingqin. Vamos voltar para a partida de estimação. Ansem realmente acreditava que precisava melhorar sua falta de desejo de agradar as mulheres. Bem, nos últimos anos, os humanos têm mostrado maior interesse em ter almas de animais de estimação. Isso é especialmente verdadeiro no primeiro e segundo santuários de Deus. Quando a humanidade começou a assumir o controle desses dois santuários, a carne das criaturas era abundante. Com o tempo, havia muito mais recursos gratuitos disponíveis para alimentar as almas das feras de estimação. É assim que as coisas chegaram onde estão agora. Wang Fupingqin parou, sorriu e continuou: "A principal razão pela qual eles se tornaram tão populares ultimamente, no entanto, é você. Seu anjo de estimação fez muitas facções voltarem seu foco e atenção para a criação de animais de estimação. Dito isso, o mais forte tipo de animal de estimação que eles conseguiram alcançar são tipos de sangue sagrado Berserk. E mesmo esses são muito raros, mesmo para as grandes facções. Então o que há com os fósforos de estimação?" Ansem não queria discutir seu anjinho. A empresa Donlin se concentra mais em almas de animais de estimação e, nos últimos anos, as pessoas têm comprado um número incrível de almas de animais de estimação. Com o aumento da demanda, seu valor triplicou. Não mostra sinais de desaceleração, também. Os preços ainda estão subindo, e a culpa é da empresa Donlin. Ela olhou para Em e continuou: "Recentemente, eles têm lutado com animais de estimação na aliança. Prêmios muito bons são oferecidos para quem está em primeiro lugar, e o remédio exclusivo Donlin que não está disponível para venda é um item frequente. Para ganhar. E, bem, eu preciso daquele remédio. Você quer que eu ganhe esse remédio para você?" Ansem olhou para Wang Fupingqin e perguntou: "Com seu anjo de estimação, não acho que nada possa impedi-lo de vencer." Wang Fupingqin sorriu para Ansem. Ela piscou e agitou as pálpebras para atraí-lo, e então continuou dizendo: "Claro, eu não poderia pedir isso de graça. O que você desejar, posso satisfazê-lo." Ansem sorriu ironicamente e disse: "Sênior, eu realmente gostaria de ajudar, mas por que Donlin permitiria que eu participasse? Eles dariam o prêmio de graça. Certamente eles não são tão burros." "Você está errado. Os próprios Donlin querem que você se junte, e é em parte por isso que vim procurá-lo." Wang Fupingqin respondeu com imediatismo. Ansem ficou chocado, pensando que algo estava errado. Certamente havia algo que não lhe fora dito. As pessoas em Donlin não eram burras, então por que permitiriam que Ansem aceitasse um grande prêmio tão facilmente? Eles estariam distribuindo coisas grátis. Isso deve ser uma conspiração. Ansem acreditava firmemente que isso não era normal e que algo estava acontecendo nos bastidores. Esta é uma partida que acontece na aliança. Não importa o quão corajosa seja a família aqui, eles não atacariam você em público. Você tem medo deles? Wang Fupingqin pegou um panfleto de informações e continuou dizendo: "Dê uma olhada no que você pode receber ao vencer." Ansem deu uma olhada na lista e havia recompensas impressionantes para os 10 primeiros participantes.
Você ganharia ainda mais se estivesse entre os 5 primeiros. A pessoa em primeiro lugar receberia um número ridículo de guloseimas. Havia muito desse remédio especial que não estava disponível para venda, incluindo um tipo que tinha uma tiragem limitada e era especial até mesmo para os membros de Dong Lin. Ter prêmios como coisas que não podiam ser compradas com dinheiro era fantástico. Se você ganhar o primeiro lugar, eu realmente espero que você possa me vender essas pílulas de besta. Diga o seu preço, disse Wang Fu Pinkin. Eu preciso dormir sobre isso. Darei a minha resposta em algum momento nos próximos dias. Ansem viu os prêmios do primeiro lugar e ficou chocado, pensando que eles eram bons demais. Se esse remédio estivesse à venda em geral, muitos o comprariam por preços exorbitantes. Ansem também queria um pouco desse remédio antes, mas a oportunidade de obtê-lo nunca apareceu. Afinal, não poderia ser comprado com dinheiro. E você precisaria do timing certo. O que há de errado com aquele cara em Dong Lin? É tão óbvio que ele procura me oferecer essas coisas de graça. Depois que Wang Fu Pinkin saiu, Ansem começou a pensar sobre o que realmente estava acontecendo com essa luta de animais de estimação proposta. Capítulo 835 – Pequena Titia. Quando Ansem voltou, ele perguntou por aí. O consenso geral era que ninguém realmente sabia o que Dong Lin estava fazendo ao permitir sua participação. Dong Lin realmente vai ser tão legal? Ansem lutou para acreditar que sim. Não importa de que maneira você olhe, e desde que não seja uma armadilha, eles estão sendo legais. Caso contrário, eles simplesmente não deixariam você participar das lutas de animais de estimação, disse Ji Yanran. Você acha que há um motivo oculto para essa gentileza deles? É uma conspiração. Ansem olhou para Ji Yanran com preocupação. Eu não sei, mas a partida foi marcada para ocorrer na Galáxia Central. Não será realizada em Dong Lin, então não há nada que a família Qi possa fazer. Ji Yanran também não tinha certeza do que fazer com isso. Se houvesse uma conspiração, eles não ousariam fazer algo agressivo contra Ansem na aliança. Isto é, a menos que tivessem perdido a cabeça e ficado completamente insanos. Mesmo que eles não se importassem com o fato de ele ser genro do presidente, deixar a família Lu louca levaria a empresa Dong Lin a ser destruída em um único dia. Tu vais? Ji Yanran olhou para Ansem e perguntou. Sim, claro. Por que eu recusaria alguns brindes? Se as partidas realmente estão ocorrendo na Galáxia Central em vez de Dong Lin, então não há nada a temer. Ansem riu. Bem, tenha cuidado. Aquele homem em Dong Ling não é mole, Ji Yanran o lembrou. Ok. Ansem assentiu, mas sua mente já estava à deriva. Ele estava pensando em como poderia dividir o remédio premiado que ganharia. Ele precisava de mais Geno Creation Pills, já que a raposa prateada havia comido todas elas. Portanto, já era hora de ele reabastecer. Ansem reservou férias na Galáxia Central e foi visitar sua mãe e seu sogro. Ele jantou com Ji Rosin. Depois que terminaram, eles discutiram sobre as partidas de estimação. Ji Rosin adivinhou que Dong Lin não queria fazer mal e estava sendo sincero, por isso eles estavam hospedando o evento em outro lugar. Era um lugar que eles não tinham controle exclusivo. Talvez a família Qi queira um favor seu, disse Ji Rosin. Então, ele continuou, mas isso é apenas um palpite. Independentemente de como as coisas possam parecer, tenha cuidado e tenha cuidado quando for lá. Ansem fez um gesto de concordância e Ji Rosin continuou seu diálogo. A partida começa amanhã. Esta será sua primeira vez na Galáxia Central, sim? Ji Qing estará lá, então permita que ela seja sua guia. Espere, o Ji Qing que matou uma supercriatura. Ansem ficou surpreso. Sim, e ela quer vê-lo. Ela queria vê-lo há algum tempo, mas não pôde vê-lo devido a seus compromissos com o exército. Agora parece um momento adequado. Ji Rosin fez uma pausa por um breve momento e continuou, mas essa garota é realmente muito arrogante. Se ela te ofender de alguma forma, não leve isso a sério.
Ansem confirmou seu entendimento. Mesmo que ela fosse arrogante e ofensiva, Ansem não se incomodaria em brigar com uma garotinha. Mas quando Ansem viu Ji Qing, ele estava errado. Ela não era jovem, como ele suspeitava. Ela parecia mais madura que Ji Yanran e era linda e charmosa. Pequeno Qing, trate bem Ansem. Esta é a primeira vez dele na Galáxia Central, então certifique-se de acertar os pontos quentes e mostrá-lo ao redor. Ji Rosen sorriu calorosamente para Ji Qing enquanto fazia o pedido. Não se preocupe, tio. Vou tratá-lo bem. Ji Qing sorriu de volta. Cunhado, vamos. Ji Qing caminhou na frente de Ansem e sorriu. Ansem a seguiu e foi conduzido a uma aeronave. Ela pulou no assento do piloto e pediu que ele entrasse. Little Qing, você está dirigindo isso? Ansem pensou que um membro renomado da família como ela teria guarda-costas ao seu lado, ou pelo menos um motorista como piloto. Quem mais? Ji Qing perguntou a Ansem enquanto ligava o motor. Eu pensei que você teria um guarda-costas ou algo assim, disse Ansem. Esta é a Galáxia Central, e há espiões robóticos em todos os lugares que você olha. Eles têm armas que podem atingir alvos a uma grande distância, com uma precisão métrica de milímetros. Se alguém representasse uma ameaça, eles atingiriam o solo em 10 minutos. Segundos. Ji Qing sorriu e lançou a aeronave. Existe algum lugar específico que você gostaria de ir? Ji Qing perguntou a Ansem, enquanto ela pilotava a nave. É a minha primeira vez aqui, então não sei o que está no menu. Por que você não decide para onde devemos ir? E quando terminarmos, me leve de volta, disse Ansem. Eu não posso fazer isso. Tio me disse para tratá-lo bem, então que tal eu levá-lo a algum lugar divertido? Ji Qing tinha um sorriso enigmático ao virar a aeronave em outra direção e acelerar. Quando ele viu o sorriso dela, Ansem sabia que não demoraria muito para que ele se encontrasse em apuros naquela noite. Ela estava obviamente tramando um esquema desonesto. Mas Ansem não se importou muito e então colocou seu olhar no que podia ver pelas janelas. As paisagens estelares na Galáxia Central eram diferentes e incrivelmente belas. Esta foi a primeira vez que ele viu essas vistas e, portanto, as vistas eram particularmente especiais para ele. Ansem apontou para coisas que ele não sabia e perguntou sobre elas. Ji Qing respondeu a tudo, mas se sentiu um pouco desconfortável. Ji Qing pensava ser a primeira pessoa a matar uma supercriatura e obter uma Life Geno Essence, e ela acreditava que Ansem era o segundo. Mas agora, sempre que as pessoas discutiam supercriaturas e Life Geno Essences, elas pensavam em Ansem. Parecia que todos haviam esquecido que ela era a primeira, o que a deixou um pouco chateada. Além disso, ela tinha ouvido muitas pessoas em sua própria família elogiarem Ansem. Isso a deixou com um pouco de inveja, daí sua ânsia de conhecer o ladrão de trovões. Ela queria ver o quão inteligente ele era. Se Ansem fosse tão inteligente quanto todos diziam, ela teria se sentido melhor com as coisas. Mas agora, Ansem estava se comportando como uma criança curiosa. Ele não parecia tão poderoso quanto as pessoas diziam. Ela sentiu que era injusto ter sua reputação e holofote roubados por um cara como ele. Claro, ela sabia que não poderia julgar alguém por isso sozinha. Portanto, ela preparou algo para avaliar o verdadeiro poder de Ansem. Ela não iria lutar contra Ansem, pois ainda não era uma evolutiva. Ela sabia que Ansem havia derrotado Yuki-Elan recentemente, mas acreditava que estava apenas alguns níveis abaixo de Ansem. Se ela se tornasse uma evolutiva, acreditava que seria mais forte do que ele. Para ele, derrotar Yuki-Elan não era nada. Mas agora, Ji Qing preparou algo muito mais divertido para Ansem. Pensando nisso, ela não conseguiu evitar que um sorriso estranho aparecesse em seu rosto. Seus olhos se estreitaram estranhamente. Logo depois, a aeronave pousou no topo de um grande arranha-céu. Capítulo 836 Deus do Salão Marcial. Ansem e Ji Qing sentaram-se à mesa cara a cara.
Muitas pessoas a cumprimentam de passagem, indicando sua familiaridade e popularidade com as pessoas de lá. Quando Ansem olhou em volta, ele notou um estágio de batalha. Duas pessoas estavam atualmente em cima dele, em uma luta amigável de boxe preto e branco. Ji Qing era muito bom no boxe preto e branco. Foi algo que ajudou a treinar sua fortaleza psicológica, e não foi algo conquistado apenas pela força total. Para ter poder naquele jogo, sua mente tinha que ser forte. Se não fosse, você estaria carregando uma arma descarregada. Como Ji Qing era bom nisso, ela trouxe Ansem no desejo de testar sua mente. Irmã Qing, já faz um tempo desde a última vez que você nos visitou. E você trouxe um homem com você, ele é seu novo namorado? Ora, você passa por eles rapidamente. Um jovem estiloso se aproximou e parecia estar bem próximo dela. Ele imediatamente se sentou e falou com ela casualmente. Tu Bin. Quando Ji Qing disse isso, ela transmitiu uma certa seriedade, mas foi traída por olhos vivos que sugeriam um sorriso. Tu Bin era filho de um chefe de um departamento financeiro em algum lugar. Seu estilo exalava a aparência de um jovem gangster, mas estava longe de sua verdadeira identidade. Ele era bastante famoso no boxe preto e branco e era apenas ligeiramente inferior a Ji Qing. O relacionamento de Tu Bin e Ji Qing não era tão próximo quanto se poderia suspeitar, no entanto. Eles não tinham nenhum conflito pessoal um com o outro, mas frequentemente vinham aqui para lutar e lutar um contra o outro com respeito mútuo. Eles não se odiavam, mas brigavam com frequência. Eles nunca lutaram em outro lugar, apenas aqui para ajudar um ao outro a melhorar neste esporte específico. Além dos limites desta área, eles fizeram o que quer que dois jovens amigos pudessem fazer. Ah, você é o grande herói de quem ouvi falar? Minhas desculpas. Era difícil discernir se as palavras de Tu Bin eram sinceras ou possuíam tons de sarcasmo. Sim, então, presumindo que você não tenha outros negócios para resolver comigo, sugiro que você vá para outro lugar. Não me perturbe agora, disse Ji Qing claramente a Tu Bin. Se você viesse aqui sozinho, eu certamente me retiraria de sua presença. Mas hoje, o herói veio. Se eu não pedisse a ele para praticar comigo, seria uma vergonha perder a oportunidade. Tu Bin então se virou para olhar para Ansem e continuou. Herói An, você gostaria de me dar algumas dicas? Eu não jogo esse jogo há muito tempo, disse Ansem casualmente. Tu Bin parecia pronto para dizer algo, mas foi interrompido por ruídos altos repentinos vindos de uma porta. Parecia que algo estava acontecendo. O que é esse tumulto? Tu Bin perguntou, querendo continuar falando com Ansem. Ninguém respondeu. As pessoas que vinham a este lugar eram tipicamente muito jovens. Embora Tu Bin tivesse um histórico bastante, havia muito mais pessoas com histórias muito maiores por trás deles. Ansem e Ji Qing olharam de onde vinham os ruídos e notaram que muitas pessoas se reuniram para cantar o nome de alguém. Havia tantas pessoas que Ansem não tinha certeza do que estava acontecendo. Ele ativou sua aura Dongguan em uma tentativa de aprender mais. O que ele viu o surpreendeu. Tudo começou por uma pessoa, e essa pessoa era Yi Dongmu. Ele realmente veio a este lugar e parecia bastante popular também. Isso não é justo. Por que homens bonitos são tão populares em todos os lugares? O coração de Ansem se sentiu traído. Ele era um herói, mas ninguém realmente parecia reconhecê-lo. No entanto, Yi Dongmu estava recebendo toda a atenção do mundo. Esses pensamentos também não deixaram imediatamente a mente de Ansem. Não parecia certo, então ele tocou sua bochecha e pensou, não está certo. Eu sou bonito. Devo parecer melhor do que aquele Yi Dongmu. Mas por que não estou recebendo o tratamento dele? As pessoas simplesmente amam mais um emo miserável do que um homem genuinamente bonito. Enquanto Ansem contemplava tudo isso, Ji Qing e Tu Bin se levantaram. Eles também pareciam empolgados, vendo Li Dongmu subir no palco da batalha. Pequena Qing, o que você está olhando?
Ansem perguntou a Ji-King. Estou olhando para Yi Dong-mu. Para quem mais eu estaria olhando? Ji-King disse, enquanto começava a caminhar para se sentar mais perto do palco para poder assistir à apresentação de Yi Dong-mu. Ele é uma pessoa tão boa de se olhar. Ansem estava genuinamente confuso. Embora Ansem estivesse disposto a admitir que Yi Dong-mu era um pouco bonito, outros estavam ansiosos para sugerir que Yi Dong-mu poderia ser mais bonito do que ele. E isso foi demais para Ansem. Ji-King também era uma senhora renomada da família Ji. Não havia como ela regredir em outro membro da horda Fanjiro de Yi Dong-mu, não é? Ji-King abriu a boca, mas não disse nada. Tu-bin pareceu irritado com o que Ansem perguntou e disse, Herói An, você pode ter vencido Shura e iluminado a aliança, mas eu não defendo ou aprecio o que você acabou de pedir. Yi Dong-mu é um deus para pessoas deste Martial Hall. Ele vence todos na galáxia central e nunca perde. Você pode ser forte, mas no boxe preto e branco, não acho que você tenha chance contra Yi Dong-mu. Somente alguém como o dólar poderia fazer que... Ji-King ia dizer algo, mas ele cobriu todas as bases para ela e ela concordou com cada palavra. Se as elites comuns no Martial Hall não pudessem derrotar Ansem, havia pouco a ganhar. Mas se Ansem enfrentasse Yi Dong-mu e o derrotasse, sua verdadeira força certamente seria revelada. Isso provaria uma ou duas coisas para Ji-King. Naturalmente, porém, Ji-King não acreditava que Ansem pudesse derrotar Yi Dong-mu. Ela só queria avaliar sua força em comparação com os outros. Mas Ji-King semicerrou os olhos e sorriu. Ela disse, Tu-bin, não gostei do que você acabou de dizer. Meu cunhado pode derrotar um Shura real, então tenho certeza de que ele pode derrotar Yi Dong-mu. Ji-King não disse isso a sério. Em seu coração, ela disse a si mesma, sinto muito Yi Dong-mu, não tenho escolha. Eu apoio você, mas se eu quiser que Ansem revele sua verdadeira força, ele deve ir contra você. Quando Tu-bin ouviu isso, ele ficou furioso. Yi Dong-mu não era apenas seu amigo, mas um deus para o lugar. Tu-bin apenas se levantou, bateu palmas e gritou, silêncio! Todo mundo quieto! Todos olharam em sua direção, sem saber o que estava acontecendo. Alguém que era amigo de Tu-bin interrompeu o silêncio repentino e perguntou, Tu-bin? Tu-bin, que diabos? Tu-bin então pulou em cima de uma cadeira. Ele apontou o dedo para Ji-King e disse, Nossa Senhora da família Ji, Ji-King, acabou de dizer que seu cunhado, este Ansem, o grande herói que derrotou o Shura Real e o Kielan, poderia derrotar nosso deus Ji em boxe preto e branco. Vaia! Ruídos de vaia romperam por toda a sala, sem um único ponto de apoio para Ansem. Capítulo 837, Cunhado é tão legal. O rosto de Ansem permaneceu sem emoção, olhando para Tu-bin. Ele achava que os jovens ao seu redor eram bastante interessantes, já que todos eram considerados de alta classe na aliança. Eles podem não ter pertencido às mesmas facções, mas como foi demonstrado por Yi Dong-mu, o poder de um indivíduo foi respeitado. Este princípio manteve as coisas simples. Herói An, você ousa desafiar nosso deus Yi? Tu-bin estava muito confiante nas habilidades de Yi Dong-mu, então ele estabeleceu a proposta de uma batalha contra Yi Dong-mu em seu nome. Ji-King ficou furtivamente feliz com a reação que seu comentário incitou, pois era isso que ela esperava que acontecesse. Seu truque funcionou e agora ela podia testemunhar o verdadeiro poder de Ansem. Muitos outros ficaram muito felizes com a perspectiva do que havia sido proposto, pois muitas pessoas gostariam de ver o que aconteceria em uma batalha entre Ansem e Yi Dong-mu. Ansem derrotou Liu Qiela em uma luta e fez a aliança parecer boa, o que estabeleceu Ansem como uma espécie de herói. Se havia uma coisa que unia a humanidade, era um inimigo comum, neste momento, esse inimigo era mais frequentemente do que o Shura. Mas com o Shura fora de cena por enquanto, embora Ansem ainda fosse considerado um herói, o desejo de os humanos lutarem entre si sempre estava propenso a surgir. Quando não unidas,
as famílias voltavam a se segregar e as facções restabeleciam suas fronteiras. As pessoas que não gostavam de Ansem, e aquelas que se opunham ou não gostavam da família Ji, pouco se importavam com seu recém-conquistado status de herói. Em meio à alegria de todos, Lee Dong-mu se aproximou. Ao seu movimento, todos ficaram em silêncio. A personalidade de Lee Dong-mu era bastante tranquila e ele se destacava no domínio das habilidades de assassinato. Ele geralmente era uma pessoa fria e estar perto dele era difícil devido à sua disposição fria. Todos os presentes o conheciam e o admiravam, mas poucos falaram pessoalmente com ele. E agora, todos assistiram Lee Dong-mu se aproximar de Ansem. Eles pensaram que Lee Dong-mu estava pronto para desafiar Ansem, e então sua empolgação começou a ferver. Todas as pessoas acreditavam que Lee Dong-mu era o mais forte, mas com Ansem tendo acabado de derrotar um Shura real, eles sabiam que ele era um oponente que não deveria ser subestimado. O que quer que estivesse para acontecer, uma coisa era certa, seria uma luta louca. Ji Qin estava extremamente animado, assim como o resto. As palmas de suas mãos estavam suadas de ansiedade. Ser capaz de ver Lee Dong-mu pessoalmente desafiar outro era uma ocorrência extremamente rara, e só aconteceu uma vez ao longo dos últimos anos. Apenas o enigmático dólar recebeu seu pedido. Vendo Lee Dong-mu se aproximar de Ansem, todos aguçaram seus ouvidos e se inclinaram um pouco mais para ouvir o que poderia ser falado. Os olhos de Ji Qin estavam bem abertos, observando o próprio Lee Dong-mu se aproximar dela. Em seu coração, ela disse a si mesma, "Vamos lá, Yi God. Bata nele. Eu sei que você pode fazer isso. Bata nele feio." Ela observou enquanto Lee Dong-mu e Ansem trocavam olhares, antecipando a grande luta que estava apenas esperando para começar. Mas Lee Dong-mu apenas se sentou ao lado de Ansem e, quando ele se virou para olhar para ele, disse, "Quando você chegou aqui?" "Hoje", respondeu Ansem. "Tens tempo?" Lee Dong-mu perguntou. "Sim." Ansem assentiu. "Você quer vir para minha casa? Eu tenho praticado algo novo, e seria ótimo se você pudesse vir conferir para mim." Depois de dizer isso, Lee Dong-mu se levantou. "Pequena King, espere mais um pouco. Eu tenho que ir embora." Ansem sorriu para Ji Qin e deixou o local ao lado de Lee Dong-mu. Ansem estava ciente do jogo de Ji Qin e o considerava infantil, não querendo participar de seus esquemas. As coisas sempre foram muito mais tranquilas com Lee Dong-mu, uma pessoa cuja companhia ele preferia imensamente. Ele não gostava de ficar perto de crianças barulhentas, e alguém como Lee Dong-mu era maduro e não gostava de jogos bobos ou de falar besteiras. Vendo Ansem e Lee Dong-mu saindo juntos, Ji Qin congelou. E ela também não era a única. Muitos dos outros jovens que se reuniram também estavam em estado de choque. Ansem foi a primeira pessoa que eles viram Lee Dong-mu convidar para se juntar a ele em outro lugar. Além disso, Lee Dong-mu pediu a Ansem para revisar pessoalmente uma nova habilidade que ele estava praticando. Lee Dong-mu não tinha fé em uma habilidade e pediu conselhos a Ansem. As pessoas ficaram bastante chocadas. Ji Qin ficou entorpecido por metade do dia. Ela só queria que Lee Dong-mu avaliasse o poder de Ansem para ela. Sua mente era um vórtice de confusão, tentando entender o quão poderoso Ansem poderia ter sido se ele fosse ensinar algo a Lee Dong-mu. "Espere por mim, estou indo com você", disse Ji Qin, quando sua mente voltou. Um pensamento entrou em sua mente. Se ela seguisse Ansem, isso significava que ela poderia visitar a casa de Lee Dong-mu. Ji Qin correu muito rápido para alcançá-la, não se importando mais com seu visual previamente estabelecido de uma dama elegante. Tu Bin, vendo Ji Qin correr, foi atrás dela também. Ele sabia que tinha errado, fazendo o que fez. Ele era amigo de Lee Dong-mu, mas não sabia que Ansem também era seu amigo. Ele tentou colocá-los em desacordo, para ir um contra o outro. Por isso, ele estava sentindo muito pesar. "Irmão Sen, me desculpe. Eu não sabia que você conhecia Lee Dong-mu", Tu Bin implorou com visível culpa.
tudo bem. Para o velho Li, ter um amigo como você é uma sorte. Ansem sorriu. O quarteto embarcou na aeronave de Yi Dong-mu e os levou para seu campo de treinamento particular. Yi Dong-mu não gostava de conversar, então ele não falou muito sobre a viagem. Quando chegaram ao seu local de treinamento, ele e Ansem não demoraram a iniciar a prática. Eles já haviam feito isso muitas vezes antes e, portanto, uma troca verbal dificilmente era necessária. Assim como antes, quando Yi Dong-mu atacou, Ansem foi capaz de bloquear e explicar a ele exatamente qual era o problema. Enquanto eles faziam isso, Ji Qing e Tubin os observavam, congelados, quase incapazes de acreditar no quanto Ansem era como um treinador. Ji Qing se sentiu tão envergonhada por sua manobra anterior de tentar fazer Ansem e Yi Dong-mu baterem de frente e lutarem entre si. Claro, outros pensavam muito bem de seu relacionamento. Yi Dong-mu acreditava que Ansem era sua imagem no espelho. Era fácil identificar as falhas dos outros, mas reconhecer e corrigir as próprias era sempre uma aprovação. Portanto, encontrar alguém que você pudesse considerar sua imagem no espelho foi uma sorte. Mas se você não estivesse no mesmo nível, não poderia ser uma imagem espelhada. Isso era como boias e que as pessoas tinham que estar no mesmo nível que você para reconhecer e entender suas falhas. Ji Qing e Tubin ainda não estavam em seu nível e, portanto, não entenderam esse conceito. Eles apenas acreditavam que Ansem tinha uma simples vantagem de poder, e isso tornava um treinador adequado para ensinar e treinar Yi Dong-mu. E aquele aluno, o reverenciado Yi Dong-mu que eles estimavam, estava ouvindo como uma criança. Eles mal podiam acreditar que aquele era o frio e fresco Yi Dong-mu que eles praticamente adoravam momentos antes. Meu cunhado é tão forte assim? Ji Qing observou Ansem com uma expressão complicada, não ousando subestimá-lo como antes. Depois de um tempo observando-os trabalhar, ela começou a acreditar que Ansem era realmente brilhante. A prática de habilidades de assassinato de Yi Dong-mu colocou muito foco na força mental de alguém, e para Ansem desafiá-lo sem problemas foi notável. Isso mostrou a ela como ele poderia ser um inimigo assustador. Cunhado é tão legal, pensou Ji Qing. Capítulo 838 – Servo Branco. Ji Qing voltou da casa de Yi Dong-mu com uma percepção alterada de Ansem. Cunhado, se você encontrar tempo, por favor, me ensine uma coisa. Ji Qing acreditava que Ansem devia ser uma pessoa muito poderosa para que Yi Dong-mu solicitasse sua ajuda no treinamento e, em seguida, apontasse todos os erros que ele pudesse notar. Pode-se aprender muitas coisas praticando com Ansem. Talvez, no futuro. Por enquanto, as batalhas de mascotes começarão em breve e devo me preparar. Embora Ji Qing fosse uma bela dama, Ansem não gostava muito dela. Não foi difícil encontrar alguém que fosse sua imagem espelhada neste mundo. O que foi mais difícil de encontrar foi um coração firme. Poucas pessoas podiam ouvir os outros apontando suas falhas. Ji Qing não era Yi Dong-mu, e ela pode não ter tido paciência e compreensão para ouvir e seguir a orientação que ele poderia fornecer. Se ela não pudesse aceitar seus defeitos e trabalhar para eliminá-los, ela não melhoraria. Havia também a chance de ela acabar duvidando de si mesma, algo que poderia levar a um problema totalmente diferente. Ansem sabia muito sobre Yi Dong-mu, e seu respeito mútuo ia além da simples amizade. Era preciso algo especial para aceitar a revelação constante de falhas, então Ansem não estava disposto a oferecer esse tipo de treinamento a qualquer um. Se Yi Dong-mu fosse apenas um bom amigo e nada mais, ele não faria isso por ele. O conceito remonta ao antigo imperador Li Shimin. Ele disse que Weixen era uma imagem espelhada de si mesmo, e o imperador o procurou para expor todas as suas falhas. Mas no final, ele não pôde aceitar a advertência. O ódio que havia crescido dentro de Li Shimin cresceu com o tempo e, quando Weixen finalmente morreu, Li Shimin desenterrou e profanou seu corpo. Nem todo mundo conseguia lidar com a verdade, e isso incluía Ansem. A menos que fosse uma pessoa muito especial, ele não diria muitas verdades. Ji Qing não gostou do que ele disse, então ela disse a ele, não há nada para se preparar.
Você tem um super animal de estimação, então com certeza vai ganhar, não vai? Não acho que Dong Lin e a família que estejam dispostos a simplesmente entregar recompensas tão generosas. Acho que algo grande está prestes a acontecer e, portanto, preciso me preparar para o caso. Rapidamente, Ansem se despediu e voltou para seu quarto. Ele voltaria ao santuário no dia seguinte e voltaria quando as partidas estivessem para começar. Ele não estava interessado em ter sua tiazinha por perto e incomodá-lo por muito mais tempo. De volta ao santuário, Ansem continuou brincando com sua cabaça. Seus olhos não pararam por um momento, pois ele havia recebido algumas informações indicando a presença de uma super criatura próxima. Saiu em busca da criatura, interessado em dar uma olhada antes que começassem as brigas de bichinhos. Depois de caminhar um pouco, ele viu um cervo macho branco trotando por um pântano. Ele ficou muito feliz, pois esta era a super criatura da qual ele havia ouvido falar. O cervo branco se aproximou e Ansem usou sua aura Dongguan para digitalizá-lo. Sua alegria aumentou ainda mais ao saber que era uma super criatura de segunda geração. Tenho muita sorte hoje. Uma super criatura solitária de segunda geração, hein? Vou ficar rico. Ansem ficou encantado, então convocou o anjinho e a rainha do momento. Com seu Flaming Rex Spike na mão, ele correu rapidamente em direção ao cervo. O cervo branco, quando viu Ansem, começou a correr. Correu tão rápido que era como um raio branco, então Ansem ordenou que Moment Queen evitasse sua partida apressada. Ela se teletransportou bem na frente do cervo branco e o socou com força, derrubando-o no chão. O anjinho voou na frente do cervo branco e o cortou com sua espada larga, cortando uma fenda desagradável em suas costas. Com a cascata de sangue que escorria, sua pelagem antes branca ficou vermelha. Ansem se juntou a eles na frente do cervo branco, planejando cortar sua garganta. Mas quando ele estava prestes a fazer isso, o cervo branco apareceu para implorar a Ansem por sua vida. Não parecia prejudicial e não parecia querer atacar. Parecia assustado, e tudo o que fez foi implorar por misericórdia. Isso é realmente uma super criatura? Ansem usou sua aura Dongguan para dar uma olhada e confirmou que era de fato uma super criatura de segunda geração. Mas por que ele não resiste a mim e ataca seus atacantes? Ansem ainda não fez um movimento, e tudo o que ele fez foi franzir a testa. Se fosse um monstro assassino, ele já o teria massacrado. Com o cervo branco não tendo lutado, parecia uma ovelha inofensiva, e ele se sentiu mal com a perspectiva de matá-lo. Momento, devo matá-lo. Em conflito, Ansem voltou-se para Moment Queen. Não querendo ser responsável por sua morte, ele desejou que ela o matasse em seu nome. Para fingir que sua morte não estaria em suas mãos, para que ele pudesse se sentir melhor sobre isso. Em palavras mais simples, ele estaria mentindo para si mesmo. Ansem realmente não queria matar uma criatura tão inofensiva, mas também não queria deixá-la ir e atrapalhar seu próprio desenvolvimento pessoal. Os pontos Super Geno que ele poderia fornecer promoveriam a progressão da evolução de Ansem. A Moment Queen olhou para o cervo branco e disse a Ansem, bem, se você puder poupá-lo, poupe-o, devolva-o ao Moment Shelter. Por quê? Ansem franziu as sobrancelhas e olhou para Moment Queen, acreditando que ela também não tinha o que era necessário para matar a criatura indefesa. De que serviria uma criatura em um abrigo se não pudesse lutar, mas apenas fugir? Não seria capaz de proteger ou mesmo pedir ajuda. Moment Queen olhou para o cervo e disse, se não me engano, este cervo possui sorte. Pode parecer inútil, mas dá boa sorte para aqueles que estão por perto. O quê? Você não poderia ter me dito isso antes? Ansem imediatamente sorriu e se moveu na frente do cervo. Ele se agachou ao lado dela e usou sua luz sagrada para curar suas feridas. Foi um mal-entendido, meu veado. Não leve a sério e guarde rancor. Amo animais e sou pacifista, acredite ou não. Vou em protestos e tudo. Venha comigo, vou te tratar bem. Ansem continuou curando o querido,
tornando-se lírico sem se importar se entendia ou não o que ele estava dizendo. Ansem estava bem ciente dos benefícios que a sorte poderia proporcionar. Com sorte, havia uma chance maior de obter almas de feras. E isso foi importante. Pessoas como Wang Yuan, nascidas em um estado de infortúnio constante, lutaram terrivelmente. Poucas coisas aconteceram para melhorar sua sorte. Com este servo em seu abrigo, a sorte de Ansem provavelmente só iria melhorar. Não era fácil rastrear uma criatura como essa e, mesmo quando a encontravam, persegui-la era difícil. Moment Queen não teve escolha a não ser usar seu teletransporte para impedi-lo de fugir. Provavelmente teria sido impossível para qualquer outra pessoa ou supercriatura alcançá-lo. Depois que Ansem curou o servo branco, ele parecia muito manso. Ele não fugiu novamente, mas apenas ficou onde estava. Tudo bem, vamos para o Moment Shelter. Ansem decidiu encerrar sua caçada por mais supercriaturas, e em vez disso, devolveu o servo ao Moment Shelter. Ele pensou que os servos poderiam fugir se não voltassem imediatamente. Além disso, as batalhas de animais de estimação logo começariam, e Ansem não poderia perder tempo ou se afastar demais. De volta ao Moment Shelter, Ansem conseguiu deixar o servo branco à vontade. Não parecia que ia escorrer, então isso tirou um peso de sua mente. Já estava quase na hora, então Ansem fez as malas rapidamente. Ele voltou para a Alliance e se preparou para entrar nas partidas. Eu quero ver o que diabos a família aqui está fazendo. Ansem olhou para sua alma animal e sorriu. Capítulo 839, Esquema da família Qi. O estádio que sediou as partidas de estimação podia acomodar 500.000 participantes. A participação foi ainda maior do que o esperado, no entanto, e não demorou muito para que todos os assentos fossem ocupados. Felizmente, Ansem havia sido convidado para competir diretamente nas lutas e não precisou competir nas fases eliminatórias para se qualificar para a competição final. Ter uma vaga entre os 100 primeiros o economizou muito tempo. Ansem ficou surpreso ao ver que Xiu vem como anfitrião principal. Ele ficou igualmente surpreso ao ver que poucos membros da família Qi estavam presentes, e havia apenas alguns superadores presentes. Com tal reunião ao seu redor, Ansem sentiu como se não tivesse que temer nada que a família Qi pudesse tentar. A família Qi realmente tem um favor que deseja me pedir. Ansem franziu a testa, ainda se sentindo desconfortável com todo o caso. Se houvesse algo que a família Qi quisesse, eles poderiam procurá-lo em particular. Não havia necessidade de eles irem tão longe e fazerem tanto barulho. Quando Ansem saiu, ele convocou o anjinho e a mandou subir no palco. Quando o público viu Ansem chegar com seu anjinho, houve muita gritaria. Muitas pessoas vieram apenas para ver o anjinho com seus próprios olhos. As pessoas comuns da plateia não sabiam sobre a história do anjinho, então, quando viram o belo animal de estimação humanoide pela primeira vez, ficaram surpresos. O anjinho venceu seu primeiro adversário com facilidade. Ela devastou a oposição sem esforço, mas sob o comando de Ansem, ela não destruiu suas almas bestiais. Este foi apenas um amistoso em uma competição acirrada, então não havia necessidade de guardar rancor ou levar as coisas longe demais, não havia necessidade de matar as almas bestas dos outros. Velho An, seu animal de estimação é incrível. Enquanto Ansem descansava entre as partidas, muitas pessoas vinham vê-los. Muitos deles queriam ver o anjinho mais de perto. Algo está errado, pensou Ansem. A família Qi está usando o meu anjinho como uma forma de atrair um número maior de pessoas? Não cobriria o custo dos prêmios que eles querem distribuir, ponderou Ansem. Quando terminou, Ansem levantou-se e saiu da sala de estar. Ele queria observar as outras partidas que estavam acontecendo e ver quais outros animais de estimação estavam sendo usados. Ansem, ao vê-los todos, pensou que um se destacava em particular. Era um animal de estimação pangolim preto e fortemente blindado. Quando ele viu, seus olhos brilharam de desejo e compreensão. É por isso. A família Qi realmente pensou nisso.
Eles usaram meu super animal de estimação como um anúncio. Bem jogado. Ansem riu friamente em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, Ansem ficou surpreso. Ele havia descoberto o verdadeiro propósito da suposta caridade da família aqui. A alma da besta pangolim era muito poderosa. Ainda não mostrou sua verdadeira força, mas conseguiu derrotar uma criatura de sangue sagrado com facilidade. A maioria das pessoas acreditava que era um animal de estimação de sangue sagrado furioso, mas não era. Sua força vital era maior do que um animal de estimação de sangue sagrado furioso poderia alcançar. Embora não fosse tão forte quanto uma supercriatura, seu poder ainda era bastante assustador. Era muito mais poderoso do que um animal de estimação de sangue sagrado berserk comum. Depois que essa alma animal em particular apareceu e exibiu suas proezas, Ansem sabia exatamente o que estava acontecendo. Dong Lin tornou-se famoso através da criação da medicina genética. Sua Geno Creation Pill era algo que até a raposa prateada amava, e não apenas isso, era algo que parecia beneficiar bastante a raposa prateada. Parecia que Dong Lin havia criado outro tipo de remédio para tornar as almas dos animais de estimação ainda mais fortes. Eles definitivamente queriam testar esse bichinho de estimação deles contra o anjinho. Se um animal de estimação de sangue sagrado pudesse lutar contra um super animal de estimação e não perder muito devido a um novo tipo de remédio, o remédio seria muito procurado. Sem falar que o pangolim já estava esmagando outros bichinhos de sangue sagrado pelo caminho. Depois que a competição terminasse, Dong Lin provavelmente anunciaria seu novo remédio para animais de estimação. Seria uma manobra publicitária notável, e o dinheiro que eles arrecadariam seria insondável. Ansem acreditava que o remédio demoraria muito para fazer efeito. Como resultado, tal produto precisava de um anúncio eficaz para vendê-lo. Além disso, era muito provável que Dong Lin vendesse o remédio por um preço alto. Mas para algo que permitiria que o animal de estimação de uma pessoa desafiasse supercriaturas, inúmeras pessoas estariam dispostas a desembolsar a taxa. Isso é inteligente, disse Ansem para si mesmo. Embora Dong Lin oferecesse um prêmio brilhante para aqueles que chegassem primeiro, era quase como se isso servisse como pagamento para Ansem ser manipulado para anunciar para eles. E por mais atraentes que fossem os prêmios, ele não gostou do fato de ter sido usado. Eles acham que podem se safar usando meu anjinho, oferecendo-me um prêmio miserável? Eles são muito ingênuos. Por mais descontente que estivesse agora, Ansem pensou que ainda deveria dar à família aqui uma chance de corrigir seu erro. Ele procurou o número de telefone de Qi Shilven e ligou para ele. Quando recebeu a ligação, Qi Shilven estava assistindo a uma partida. Com uma carranca, ele atendeu. Líder An, o que posso fazer por você? Embora Qi Shilven fosse um dos subordinados de Ansem, ele não gostava muito dele. Se a empresa Dong Lin deseja usar meu animal de estimação como propaganda, o mínimo que eles podem fazer é me consultar para saber o preço pedido. Ansem disse, sem rodeios. Como ele sabe o que procuramos fazer? Seu rosto mudou, então ele sorriu e disse, Líder An, estamos fazendo um concurso de animais de estimação. É natural que anunciemos e façamos nossa empresa ser ouvida. Mas oferecemos prêmios altos, e esse é o custo do negócio. Estou dando a você uma chance agora de me pagar uma taxa adequada. Se você não me pagar, não me culpe por quaisquer acidentes infelizes que possam ocorrer em breve, disse Ansem friamente. Qi Shilven forçou um sorriso e disse, Líder An, se precisar de alguma coisa, você sabe que pode me dizer. E eu o ajudarei a realizar seus desejos com o melhor de minhas habilidades. Ansem reconheceu a tentativa de Qi Shilven de se esquivar. Compreendendo que não ia levar a sério com ele, Ansem disse, não preciso da sua ajuda. Em vez disso, estou ajudando você. Pense nisso, sim. Depois disso, Ansem concluiu a ligação e desligou. O rosto de Qi Shilven caiu com preocupação imediata e, com muita pressa, ele contatou seu pai. Pai, Ansem sabe o que estamos fazendo. O que devemos fazer? Devemos pagá-lo.
Kishilvin perguntou. Ignore-o. Já começamos a anunciar o remédio para animais de estimação, então não precisamos mais dele. O pangolim só precisa ter um bom desempenho em sua luta contra o super-animal de estimação e, assim que o fizer, nossos planos serão totalmente bem-sucedidos. A voz fria veio do outro lado do comunicador. E se não pagarmos e ele desistir, disse Kishilvin. Já começamos a anunciar. Se ele desistir agora, as pessoas vão acreditar que ele temeu nosso animal de estimação de sangue sagrado que consumiu as pílulas. Se ganharmos o primeiro lugar, terá o mesmo efeito. Ele já entrou na competição, então aconteça o que acontecer, o próximo é com ele, embora nada mude do nosso lado de qualquer maneira. A voz era muito confiante. Foi frio e resoluto. Capítulo 840 – Pílula para animais de estimação. O comunicador de Ansem não parava de tocar e o número de chamadas era impressionante. Eles vieram principalmente de bons amigos. Diligentemente, Ansem atendeu a todos, e cada pessoa que ligou entrou em contato com Ansem para contar a ele sobre uma nova pílula para animais de estimação que Dong Lin havia criado. Eles queriam avisá-lo. Ansem apreciou suas preocupações e disse-lhes que já havia descoberto seu estratagema e que resolveria as coisas do seu jeito. Ansem, se você quiser sair, não me importo. Não espero que você mantenha o acordo. A última ligação que atendeu foi de Wang Fu Pinkin. É inútil. Se eu desistir agora, Dong Lin pode anunciar que temi sua nova criação e os resultados que eles alcançarão serão os mesmos, disse Ansem friamente. Dong Lin já estava anunciando sua criação, então eles não queriam fazer nenhum tipo de acordo com Ansem. Se eles estivessem dispostos a fazer um acordo, eles não teriam prosseguido com sua promoção. Eu tenho uma ideia, no entanto. Ainda faltam algumas partidas antes do final. Antes disso, você enfrentará alguns animais de estimação de sangue sagrado. Você precisa fingir fraqueza contra eles e fazer parecer que eles estão fazendo bem na luta. Quando você vai contra o animal de estimação de Dong Lin e dá tudo de si, e dura um pouco, não será tão óbvio ou pronunciado para os espectadores, disse Wang Fu Pinkin. Ansem balançou a cabeça e disse, todos os figurões da aliança estão assistindo. Eles vão me encarar atentamente e isso tornará a pílula de estimação ainda mais famosa. Então o que vamos fazer? Wang Fu Pinkin havia esgotado todas as suas ideias para uma solução e ela estava se sentindo culpada. Ela se sentiu parcialmente responsável pela situação em que Ansem se encontrava, já que foi ela quem o convidou para a competição em primeiro lugar. Ansem sorriu e disse, está tudo bem. Vou entrar na partida e fazer o que sempre faço. Você vai continuar as lutas? Wang Fu Pinkin não tinha certeza do que ele estava sugerindo. Ansem não explicou completamente. Tudo o que ele disse a seguir foi, sim, farei como sempre fiz. Não há necessidade de outra solução. Vou ligar para Yan Han e deixá-la à vontade também. Depois de desligar, ele ligou para Ji Yanhan e falou com ela por um tempo. As partidas ainda estavam em andamento, então, depois que a ligação foi feita, Ansem foi assistir. As partidas do pangolim estavam chamando bastante atenção, e todos estavam ansiosos para saber como as novas pílulas para animais de estimação Dong Lin eram eficazes. Quando o pangolim entrou no campo de batalha, todos olharam para ele. Seu oponente desta vez era um urso de sangue sagrado. O urso não podia competir contra o pangolim de forma alguma, e não demorou muito para que todo o seu corpo fosse dilacerado por incontáveis lacerações e outros ferimentos. O pangolim continuou atacando sem trégua, não dando ao urso um único momento para revidar. Em menos de meia hora, o dono do urso jogou a toalha. Ele não queria que seu animal de estimação de sangue sagrado fosse destruído. Depois dessa partida, muitas pessoas não tinham nada além de elogios a dizer sobre o pangolim, e todos o olhavam com carinho. Se realmente fosse o efeito das pílulas para animais de estimação, o produto realmente parecia valer o custo. Claro, os animais de estimação que havia desafiado até agora não eram suficientes para convencer os figurões.
Eles ainda estavam antecipando a luta entre o pangolim e o anjinho. Se não pudesse vencer um super animal de estimação, quem gastaria uma fortuna para comprar esse remédio? As pessoas gastariam seu dinheiro em pílulas para matar supercriaturas. Se não fosse eficaz o suficiente, seria inútil para as pessoas comprarem, e seria melhor ficar com um bando de animais de estimação comuns de sangue sagrado. Depois que Ansem assistiu à luta mais recente do pangolim, ele assentiu. As coisas que Don Lin criou realmente impressionaram Ansem. Criar um pangolim também foi uma boa escolha para sua exibição. Os pangolins naturalmente tinham uma defesa alta, e seus projéteis certamente poderiam bloquear alguns ataques iniciais de uma supercriatura. Após os aprimoramentos fornecidos pelas pílulas de estimação, suas conchas ficaram ainda mais fortes. Mesmo o anjinho seria incapaz de quebrá-lo. Se resistisse a alguns dos ataques do anjinho, o público enlouqueceria e o remédio seria percebido de maneira muito mais favorável. Poucos humanos tinham meios para bloquear o ataque de uma supercriatura. Um animal de estimação de sangue sagrado como esse seria útil na busca de supercriaturas. Don Lin deve ter pesquisado os poderes do anjinho para tomar essa decisão. Eles sabiam que Ansem acabaria sendo encurralado no canto em que estava, mas Ansem apenas sorriu como se não se importasse com seus atos podres. Ele já disse a Don Lin que estava preparado e tinha contingências em vigor. A família aqui planejou bem seu esquema, mas se eles não estivessem dispostos a pagar, então Ansem não iria deixá-los ir embora impunes. Ele os roubaria de cada pequeno benefício que procurassem reivindicar. Na próxima vez que o anjinho foi trazido ao palco, ela estava pronta para enfrentar outro animal de estimação de sangue sagrado. Muitas pessoas focaram tudo o que podiam nesta partida, querendo ver o quão bem Ansem poderia lidar com seu novo inimigo. Eles prestaram atenção especial agora que o esquema de Don Lin havia sido exposto. Todo mundo sabia que eles praticamente usaram o anjinho de Ansem como uma cama de teste para vender a pílula de estimação. As pessoas sabiam que Ansem não estava disposto a recuar depois disso, no entanto. O anjinho apareceu como de costume e esmagou o inimigo de sangue sagrado. Ao ver a atuação do anjinho, Qixilvin suspirou. Ele temia que Ansem fizesse o anjinho se comportar de maneira fraca e, quando ela enfrentasse o pangolim, ele obscureceria qualquer vantagem que o pangolim tivesse recebido do remédio. Qixilvin pensou muito, no entanto. Comparado com seu velho, ele ainda era um nobre. Se Ansem fizesse isso, a pílula de estimação só se tornaria mais famosa. Depois de testemunhar o comportamento do anjinho, todos ficaram estranhos. Havia muitas figuras importantes lá, e eles sabiam que a família que não conseguiu fazer as pazes com Ansem e não planejava pagá-lo. Tudo o que a família que havia planejado estava se concretizando exatamente como eles haviam imaginado. Essa era a maneira perfeita de exibir os poderes de sua nova pílula de estimação, e fazer isso era muito melhor do que cooperar com Ansem. Mas Ansem ainda estava usando seu anjinho, e ninguém tinha certeza do que ele poderia estar planejando. O pangolim teve um desempenho extremamente bom nas últimas partidas e até conseguiu derrotar um animal de estimação de sangue sagrado furioso. Isso chocou muita gente. Embora não tenha dominado como anjinho, ainda teve um desempenho admirável. Tendo visto como ele lidou com tal inimigo, todos voltaram seus pensamentos para como ele poderia se sair contra um super animal de estimação. O anjinho venceu todas as lutas ao longo do caminho e finalmente chegou a hora da luta final. Todos estavam atentos a esta partida. Se o desempenho do pangolim fosse impressionante, o remédio seria famoso em toda a aliança e seria vendido com sucesso por um preço ridículo. A hora do início da partida havia chegado, e todos olhavam para o palco na expectativa dos adversários a serem revelados. Ansiosos, eles aguardavam a chegada do anjinho e do pangolim. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já!
Link na descrição do vídeo.